Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Romo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite de estar aqui na TV Espiritualista, o convite do nosso amigo Douglas, do Rubens Saraceni, do irmão do Douglas, do Rodolfo, que me trouxeram até aqui. Faz tempo que eu estou fora da mídia, já há alguns anos, porque eu viajo muito, mas vamos reiniciar o nosso trabalho, o trabalho que eu tenho com o Starher. Nosso programa se chama Confederação Intergaláctica, e a ideia é que nós abordemos vários aspectos ligados à espiritualidade, ao comando estelar, à ufologia, à umbanda, ou seja, tudo que está vinculado a esoterismo, ufologia e o misticismo, nós vamos abordar no nosso programa. A ideia é desmistificar muitos dogmas que existem dentro de tudo isso, inclusive da própria cura quântica, do reiki, de várias áreas que eu atuo hoje. Então, para muitas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, que não conhecem exatamente meu currículo, eu desde os 7 anos sou canal telepático do Starher, trabalho já por canalização com essas hierarquias, tenho hoje no momento 33 livros escritos, alguns publicados pela Madras, outros pela Angeloni no Portugal, na Espanha e outros lugares. Tecnicamente, a minha proposta é ajudar vocês a esclarecer muitos aspectos ligados às dúvidas sobre quem são os extraterrestres, como que eles interagem com a espiritualidade, como que eles atuam no nosso dia a dia, a hierarquia espiritual de Sananda, da Fraternidade Branca, com a interação com o que nós chamamos hoje de Umbanda esotérica e com as demais linhas espirituais, a correlação de tudo isso no nosso dia a dia. Tá? Então, 2 aspectos para a gente começar o nosso programa. Primeiro aspecto. Confederação Intergaláctica é uma coisa. Federação Intergaláctica é outra coisa bem distinta. Então, para que nós possamos entender melhor isso. A Federação Intergaláctica, ela é formatada por vários povos estelares de diversas partes da galáxia e de outras galáxias, que são seres que estão na roda de samsara encarnacional igual a nós, só que em outros níveis de consciência, 5D, 6D, 7D. O que são essas dimensões? São diferentes níveis vibracionais de densidade molecular atômica. Como nós não temos um parâmetro referencial sobre o que é uma densidade, nós falamos de forma até irrefletida de o fulano é da dimensão 5, dimensão 6, ou 6D, 5D, mas sem um fundamento científico, porque nós não temos um parâmetro de comparação. Pois bem, esses irmãos extraterrestres ou espirituais para algumas outras pessoas coabitam junto à Terra, em outros planetas ou em outras hierarquias, em dimensões complementares à nossa. Portanto, eles são realidades complementares que atuam com a gente num processo exatamente de evolução. Todos são filhos do Pai, da fonte que tudo é. Pois bem, esses seres da Federação têm relação direta com os antigos anjos e anjos caídos das nossas escrituras antigas, tanto da Torá, dos livros egípcios, da própria Bíblia, do Rig Veda e de outros livros antigos, os próprios chineses, o livro dos mortos dos egípcios, dos tibetanos, que contam as histórias, os relatos de antigas divindades vindas do espaço. Essas divindades, esses titãs, que em alguns aspectos têm uma correlação direta com os arquétipos dos orixás também, são seres de outras órbes planetárias que ajudaram a formatar a espécie humana terrestre. Pois bem, seres na roda de samsara, na evolução comum. Yahvé, que é uma contraparte de Jeová, como Toranque, como Krishna, Shiva e tantos outros que nós conhecemos por diferentes nomes numa mesma filosofia ou de filosofias paralelas que trocam o nome das entidades. Pois bem, portanto são seres extraterrestres de diversas dimensões que para nós podem ser considerados seres não físicos que atuam na criação humana. Pois bem, a Terra foi agraciada durante sua história por avatares. Avatares que vieram nos ensinar coisas da origem crística, do amor incondicional, do não matarás, de ama a ti como ama o próximo como a ti mesmo,
respeitar o livre-arbítrio e assim por diante. Esses seres representam focos de luz ascensional. Maitreya, Siddhartha Gautama, Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, que também é conhecido por nós como Sananda ou Mika, São Francisco de Assis, Saint Germain, Eumória, e uma infinidade de irmãos que hoje vocês conhecem através das leituras de outros colegas aqui da televisão, que vinculam essas informações. Dentro dessa hierarquia estão os orixás também. É que normalmente as pessoas ainda não têm conseguido fazer esse sincretismo entre orixá e mestres ascensionados por falta de informações até. Pois bem, esses seres que vieram à Terra como avatares trazer a nós uma mensagem de amor, uma mensagem de unificação superior, são membros da Confederação Intergaláctica. Então, a Confederação é composta por seres que vibram acima de 8D e que já estão unificados cardiacamente com o conceito da chama crística ou da chama trina. São seres que vibram em Cristo, vibram no amor incondicional cósmico, sem racismo, sem ideologias específicas, apenas a união e a comunhão com o todo. Então a Confederação orbita de 8D acima e é composta basicamente de mestres ascensionados, seres que estão fora da roda de Sansara, fora da matrix de controle, que são assuntos que nós vamos gradualmente abordar nos nossos programas, exatamente porque é um assunto muito profundo. Muitos desses assuntos já estão abordados por mim em várias canalizações, tanto em conferências internacionais, como nos livros e como no nosso site, no starhair.com.br, que vai aparecer no rodapé do nosso programa. Pois bem, então o que acontece? Nós sabemos que há uma confusão muito grande em relação a conceitos. Dentro do mediante possível, vamos trabalhar para esclarecer esses conceitos de vocês. Bom, então a nossa proposta original é abordar quem são os mestres ascensionados. Esse mestre que aparece nas minhas costas aqui é o Starhair. Ele é o Volanandek do nosso super-universo de Orvoton. Então, como Volanandek, ele é um engenheiro sideral responsável pelos códigos de cocriação genética do universo que nós conhecemos de Orvoton. Esse universo tem hoje, em valor numérico, para quem gosta de números, 5,37 elevado a 35 estrelas. Tá? Então, o Starhair é um Cristo cósmico da ordem Volanandek e Melquisedeque, que está aqui num trabalho de divulgação e de abertura a pedido de um ser chamado Mika, também conhecido como Sananda ou como Jesus Cristo. Então, é uma consciência integrada a Cristo, que pertence à egrégora de Cristo. São unas como um todo. Essas hierarquias representam os avatares cósmicos que estão tentando resgatar a fonte, resgatar a nossa consciência original, a nossa consciência primeva. O que significa isso? Nós somos compostos por várias coisas distintas. Nós temos uma alma, que é que habita o corpo, mas acima disso temos uma centelha, que é o espírito, que coabita uma coisa que vocês conhecem como eu superior ou eu sou. Então o nosso eu superior, o nosso eu sou, ele é compartilhado por uma consciência cósmica, o Espírito Santo, que está ligado à fonte que tudo é, que vulgarmente chamamos de Deus. Então, todos nós, independente da raça, da origem estelar, temos uma essência divina, atômica, que é una com o Pai Maior, o Pai-Mãe Maior. Nos níveis de evolução em que o ser cocriado, seja humano, seja pleidiano, seja siriano, seja de Órion, de Vega, não importa o lugar, ele começa a encarnar para evoluir. Qual é a missão dele? Aprender a cocriar em Deus. O que significa aprender a cocriar em Deus? Aprender a ter a maturidade para saber como, quando criar vida. Uma das maiores fontes de cocriação que nós temos é a cabeça. Formas de pensamento, amor,
medo, ódio, inveja, raiva. São emissões cerebrais carregadas no nosso cardíaco que provocam a formatação de ondas e partículas. Já foi provado que a mente produz energia. Simples. Quando nós fazemos um exame de cerebral, colocam eletrodos na nossa cabeça e medem o quê? A quantos hertz nós estamos produzindo nas ondas delta, beta, alfa e gama impulsos elétricos, que varia de 0,02 Hz a 27, 29 Hz em média. Logo, se o cérebro produz Hz, ciclos por segundo, está produzindo ondas. Ondas elétricas com cargas, partículas, positivas e negativas. Portanto, a mente gera matéria. Lembre-se de Descartes, se eu penso, logo existo. Portanto, nós somos co-criadores, mas desconhecemos esse fator. E o que acontece? O que nós cocriamos no nosso dia a dia? Muitos cocriam amor, compaixão, outros ansiedade, raiva, inveja, olho gordo, etc, etc. Isso fica acumulado em nosso campo chamado o corpo causal, que, como o nome diz, é um corpo que absorve tudo que nós produzimos e o armazena como aprendizado, harmônico ou desarmônico. Então, aprender a cocriar em Deus significa aprender a maestria, a magnitude de criar harmonicamente no cosmos, sem a dualidade do bom ou do mal. Esse é o aprendizado de todas as raças no cosmos que estão dentro da roda de Sansara, como é o nosso caso, como é o caso de grande parte dos comandos estelares que nós vamos abordar no decorrer dos nossos próximos programas e na medida que o nosso tempo permita. Então, o que ocorre? Na nossa roda de Sansara, muitas vezes, nós humanos, nossos irmãos pleidianos, sirianos, canopianos, etc., tá? São uma infinidade de irmãos, se perderam. Se perderam não por maldade, se perderam por ingenuidade, se perderam por curiosidade, se perderam por ego, se perderam por vários fatores, muitas vezes por amor. Então se perderam temporariamente, ficaram presos dentro da sua própria teia, da sua própria ilusão. Então essa ilusão significa muitas vezes nossos medos, nossas culpas, muitos fatores do momento de hoje, a ilusão do momento. E é isso que nós temos que começar a trabalhar e explicar. Então, vou tentar ajudar vocês a explicar isso gradualmente no nosso próximo bloco. Ok? Muito obrigado, gente.